recebo nesse instante o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. Boa tarde, deputado. Como é que o senhor recebeu essa triste notícia da passagem do Papa Francisco? E qual o maior prejuízo, não só para os católicos, mas, sobretudo, para as pessoas que prezam os valores humanos? Boa tarde, deputado. Prazer enorme recebê-lo aqui no TVT News, segunda edição. Boa tarde, estimado Ernesto. Boa tarde, pessoas que têm acompanhado a nossa querida TVT e a sua programação. Orgulho da gente, viu? Olha só, Ernesto, eu estou vivendo um luto mais prolongado, né? Porque no começo do mês, no dia 6, a minha filha tão amada, a Luana, se foi. Perder uma filha não é brincadeira, mas eu quero aproveitar aqui para agradecer a tantas manifestações de apoio e de solidariedade. A Loaninha, conhecida como todos nós, guerreira, lutadora, lutava por justiça. Quantas vezes eu a levei ao hospital, ela se contorcendo de dor, gritando, mas se condoía quando passava nas ruas e via uma pessoa no frio deitada no chão. E agora vem o falecimento do Papa Francisco, Papa que nós amamos, né? Papa que nós temos uma referência grande. Me lembro como se fosse hoje, em meu gabinete, nós acompanhávamos a fumaça da indicação do novo Papa e nós ficamos um pouco surpresos, talvez pela nossa competição esportiva entre Brasil e Argentina, entra um Papa argentino. E aí, quando ele se denomina Francisco, e não é Francisco Xavier, é Francisco de Assis, ele já demonstra ali para que veio. E o Papa Francisco só se compara, claro, em tempos diferentes, ao Papa João XXIII, que realizou o segundo Concílio Vaticano, em que ali a igreja se moderniza, se volta para o povo e começa a ter missas em português, os padres olhando, interagindo com o seu povo e várias medidas que até ali não foram tomadas. O Papa Francisco é realmente uma grande perda para a humanidade. Eu lamento que alguém possa festejar o falecimento do Papa Francisco, a não ser que sejam os anjos e os céus que o receberão com muita alegria, porque ele deu grandiosas contribuições. O Papa Francisco sentia a dor dos outros. O Papa Francisco se incomodou demais e foi altamente solidário com as vítimas lá do massacre ocorrido na faixa de Gaza, ou com as guerras, como no caso da Rússia e da Ucrânia, ou com os exilados, ou com os excluídos dos seus países, ou com os miseráveis, com os presos, com os pobres. Então, o Papa Francisco foi esse exemplo, não somente de atuar nestas causas, mas uma demonstração, inclusive, de simplicidade, mostrando que ele era o bispo da igreja mundial, mas que era igual a qualquer um de nós. Quando um papa pede, no dia em que ele é eleito, e ali ao lado do Dom Cláudio Rumes, que acabara de dizer para ele, olha, não esqueça dos pobres. E este Papa pede para que o povo reze por ele, é um gesto de humildade dos maiores. E quando ele diz que também é pecador, ele reconhece de fato que nós devemos todos ter este tipo de consciência. O Papa, como eu sou muito ligado à luta dos trabalhadores, ele sempre se colocou ao lado dos trabalhadores em luta, seja na Itália ou em qualquer parte do mundo. Este é o nosso saudoso Papa Francisco. A minha frustração é que eu, particularmente, tive a honra de me encontrar com o Papa João Paulo II, em Roma, no Vaticano, participando de um seminário programado por Roma mesmo, pelo Vaticano, e com o Papa Bento XVI, em São Paulo, lá na Fazendinha. E estava programado para nós deputados aqui em Brasília, temos um grupo progressista chamado Fratelli Tutti. E deste grupo de deputados, nós sempre fazemos reflexões, tiramos
ânimo para continuar na luta e na jornada. E havia a possibilidade de um encontro em julho com o Papa Francisco. Mas não faz mal, nós estamos juntos com ele em todos os momentos, meu querido companheiro, amigo Ernesto Guevara. Vicentinho, eu quero aqui, já se passaram alguns dias, mas deixar aqui a nossa solidariedade também a você e toda a tua família, extensa família, a qual eu prezo muito pela passagem da Luana. Eu lembro que eu tenho um amigo cantor, assim como eu, mas de uma projeção muito maior do que a minha, que um dia ele quis te conhecer, não sei se você está lembrado disso, nós fomos jantar na casa de um amigo meu, cantor, e a Luana foi junto com alguns outros filhos. Você está lembrado disso, Vicente? Olha, bom, a Luana foi comigo em muitos lugares, mas eu acho que foi na casa lá do. A Roseli foi também, não é? Foi lá na casa do cantor, que é ator de novela também. Como é Fábio que é o nome Júnior. dele? Fábio Fábio Júnior. Júnior, exatamente. Fomos lá. A Luaninha participou deste momento também. Ela foi comigo nos programas do Jô, também participou lá Aham, o Jô a cumprimentou. A claro. Luaninha, saudades. A minha luta agora, Ernesto, é para transformar essa imensa dor. Só sabe quem é pai. Transformar essa imensa dor em doces lembranças, em saudades. Estou brigando por isso, viu? Tem hora que eu Toda a penso que ela não solidariedade. viveu. Toda a Obrigado, irmão. solidariedade, viu, Vicente? Deputado, para a gente ir encerrando, que o tempo, a agenda do deputado é sempre corrida, tempo de televisão também, mas eu queria. Qual a tua expectativa agora no conclave? Se a gente. O mundo precisa tanto de pessoas como, fundamentalmente nesse momento que a gente vive, eleição do Trump, que vai contra todos, a grande maioria dos princípios aos quais o Papa Francisco defendia, e todos os humanistas, essa questão migratória, esse genocídio em Gaza. Seria tão importante que a gente tivesse na sucessão um Papa tão, nem precisa ser tão progressista como o Francisco, que ele realmente, além de progressista, ele era um revolucionário. Mas qual é a tua expectativa para o próximo Papa? Olha, você sabe que daquela fumacinha branca ninguém consegue imaginar. Inclusive, eu assisti o filme Conclave, tive uma ideia de alguns aspectos internos da luta interna, luta entre aspas, que possa acontecer. É natural que ocorram posições divergentes, tendências, não é? O Papa Francisco indicou mais de 90 bispos, de em torno de 130 que vão decidir. Eu tenho a expectativa de que o novo Papa siga o legado do Papa Francisco, porque afinal de contas, Jesus Cristo era pobre. Jesus Cristo não foi puxa-saco do Império Romano. Jesus Cristo falava que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Jesus Cristo falava: vinde a mim os pequeninos. Jesus Cristo falava de paz, revolucionava. Jesus Cristo era pobre, era simples. E, portanto, falar em nome de Deus tem que ser parecido com ele. E não pessoas que matam e que roubam em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Os falsos profetas estão por aí, inclusive aqui na Câmara, quando votos se elegeram porque se autoproclamaram ou se chamaram de pastores, não digo todos, evidentemente, mas estes, muitos deles aqui, em nome de Cristo, votaram contra os direitos da classe trabalhadora. Votaram e querem cada vez mais condenar o nosso povo pobre na questão da violência. Estou dizendo isso com cuidado e o devido respeito, porque uma coisa é o falso profeta que está aqui no Congresso votando contra nós, outra coisa é o pastor, verdadeiro pastor, que está na comunidade, nas periferias,
visitando os presos, visitando os doentes, cuidando de quem bebe, de quem fuma. Fizeram belos trabalhos na época da pandemia. Uma coisa é o verdadeiro cristão que pode, claro, ir para uma igreja evangélica pastorear. Outra coisa são os enganadores e os falsos profetas. Tomara que nós não elejamos um falso profeta. Quando eu falo nós, eu falo os cardeais, não elejam um falso profeta. Nós já tivemos bispos que foram acusados de atuarem em sintonia com o nazismo. Já tivemos bispos que atuaram, inclusive, na época das cruzadas. Então, nós precisamos de alguém que seja humano, solidário, que lute por justiça e paz. Por isso que eu acredito muito que o próximo Papa siga o legado do Papa Francisco. Muito bem. Deputado Vicentinho, quero agradecer demais a tua participação aqui no TVT News, segunda edição. Deixar aqui, bom, a casa, aqui é a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. Você é um dos também responsáveis pela criação da TVT lá atrás e toda a luta dos movimentos sindicais. Eu não preciso dizer que a casa aqui está aberta para você. Nós temos aqui o TVT News, segunda edição, que inicia às 4 da tarde, vamos até às 6 da tarde. E de manhã nós temos às 10h30 até a 1 da tarde, também com notícias, análise, etc. E nós vamos precisar muito do esclarecimento, das análises de vocês que estão aí nesse fronte, né? Esse fronte de luta lá no Congresso Nacional, inclusive para a gente tem notado que há pouco tempo, já há algum tempo, só se fala em projeto de lei de anistia, e nós temos projetos interessantes para o país que precisam ser discutidos, debatidos, para a população também ter noção de que não é só projeto de anistia que tem lá para discutir. Podemos contar com a sua presença aqui outras vezes, deputado Vicentinho? Vai ser uma honra. Sim, meu amigo. Claro, inclusive dizer que uma coisa é você lutar pela anistia de quem lutou pela democracia no Brasil, que foi torturado, que foi preso, que foi assassinado, e que, portanto, o Estado brasileiro, através da Constituição, permite a reparação para essas coisas que foram, para essas pessoas que foram vítimas de muito tempo. Outra coisa é essa anistia que não soa com o mesmo conteúdo com alguém que quis derrubar o Estado Democrático de Direito. Eu até acho que nós podemos discutir dosimetria, mas anistia para quem não aceitou o resultado das eleições. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, nós ficamos chateados, mas não mandamos ninguém quebrar nada, não. Não mandamos ninguém matá-lo ou matar algum juiz, como tentaram fazer isso com o presidente Lula. Por isso que eu fico indignado quando vem falar desse tipo de anistia. Para nós aqui vamos continuar lutando. Que justiça seja feita. Aliás, no caso do Lula, vocês sabem, um juiz mequetrefe prendeu o presidente Lula sem prova nenhuma. Tanto é que tudo que ele fez foi transformado num juiz incapaz, num juiz parcial e incompetente, para mim, nos dois sentidos. Tanto quanto a instância, como quanto o seu papel enquanto magistrado. O caso hoje do Bolsonaro e de outros mais está havendo todo o direito de defesa, todas as provas, e nós não queremos condenar ninguém sem prova, mas quem cometeu crime deve pagar. Isso é uma coisa importante.